When the prayers they were answered, at times when I've lied. But if you ask me a question, would I tell you the truth? Now there's something to bet on. You've got nothing to lose, yeah. Olá, ouvintes da CBKT, Confederação Brasileira de Karatê-Do Tradicional. Meu nome é Ekel Patriarca e estamos aqui para mais uma entrevista do projeto Entrevista com Personalidades. Hoje trazendo uma pessoa fundamental para o Karatê tradicional agora do mundo, Sensei Gilberto Gettner. Sensei, eu vou falar um pouco sobre o currículo que o senhor me apresentou e logo após o senhor tem a palavra para iniciar aí a nossa entrevista. Graduado em Desenho Industrial e Psicologia pela PUC Paraná, com diversas especializações, mas aqui está mais próxima do nosso trabalho, é Psicologia do Esporte, nós vamos explorar bastante. Mestrado em Engenharia de Produção e cursando atualmente Neurociência Clínica Experimental. Doutorado em Estudos da Criança com enfoque em Educação Física, Lazer e Saúde, pela Universidade do Minho, em Portugal. Multicampeão com atletas em seu estado e atletas da Confederação Brasileira. Títulos como psicólogo do esporte, auxiliando a equipes e a atletas a desenvolver-se mentalmente, fisicamente. Diretor técnico da Federação Paranaense durante 3 anos e da CBKT durante 14 anos. Foi presidente da Federação Paranaense e da CBKT. E agora, a função atual, presidente da ITKF. Muita coisa, né, professor? Me diga, fale agora as suas primeiras considerações para os nossos ouvintes. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade da gente poder estar conversando e falando, né, daí de um assunto que nos interessa muito, que é o Karatê, né, e parabenizando a Confederação Brasileira, né, e vocês que estão pilotando o barco aí nesse momento pela iniciativa. Acho muito importante nesse momento, né, que todos estão tendo que puxar o freio de mão, a gente poder parar um pouco, fazer algumas reflexões e discutir um pouco até estratégias para o nosso futuro próximo, né? O pós-pandemia. Então, acho que todas as vezes que a gente para, que a gente revê a nossa história, né? A nossa história, que eu falo que ela está entrelaçada, né? Quando a gente está falando aí do Karatê, nós estamos falando aí de uma história que começa com os primeiros japoneses, né, vai dando aí continuidade, os primeiros alunos, a sequência, aí de professores, né, e estamos hoje aqui já numa segunda, terceira, quarta geração, né? Então, isso é muito interessante, a gente poder parar, fazer essas reflexões para ver o que a gente já construiu. Quando eu falo a gente, eu falo esse conjunto aí de pessoas que participam do Karatê tradicional brasileiro, né, e para onde nós vamos rumando nesse momento. Muito bem. Vamos começar sem mais delongas. Admito aqui de público que gosto muito do seu trabalho, respeito muito o seu trabalho. Eu acho que ele tem uma representatividade agora. Já era importante antes, mas agora, diante da ITKF, é um trabalho de representatividade mundial e que tenho certeza já está somando para o desenvolvimento da nossa nobre arte. Eu gostaria de começar essa entrevista entendendo, né, querendo saber por que o senhor escolheu o Karatê-Do tradicional. Por quê? Bem, então,
obviamente, a época que eu iniciei era uma coisa só, né? Nós tínhamos uma única instituição, a nossa referência inicial era a Nihon Karate Kyokai, né? Depois transformada em JKA, mudou a sigla, mas com ela também mudou muita coisa, né? Eu falo pelo tradicionalismo, né? Então, tivemos aí como base a Nihon Karate Kyokai, né? Depois a Japan Karate Association, né? Que foi só uma mudança de nome e mais ou menos de filosofia também, em alguns aspectos, obviamente, né? Então, eu acho que grande parte de nós todos aí que praticamos Shotokan, pelo menos, essa foi a nossa escola inicial, né? Representada aqui daí no Brasil por um grande número aí de professores. E o karatê tradicional, particularmente, né? A gente teve o início dele aqui na década de 80, né? No final da década de 80, quando o professor Dai Nishiyama busca uma alternativa ao karatê que estava sendo praticado pela, então, VUCO, né? Então, foi feito até, isso, quem não é aí da época, daí não lembra, né? Foi feito até uma reunião com o Comitê Olímpico Internacional entre a VUCO e a ITKF daí na época, se decidiu um nome comum, que era a WKF, acabou ficando com a WKF. Daí depois eu não vou entrar nos detalhes aqui, que são longos, né? Mas, enfim, o acordo inicial não foi cumprido, né? A WKF acabou se direcionando aí para um outro veio. Eu não julgo, né, ninguém, cada um tem suas escolhas e caminha por onde achar mais adequado. Isso é muito importante que a gente respeite. Mas, assim, eu optei, obviamente, desde aí do início, que nós tivemos o primeiro contato com a filosofia e com o trabalho didático-pedagógico e a pesquisa desenvolvida pelo professor Nishiyama e a forma como ele entendia, via e ensinava o karatê, para mim, assim, foi uma mudança radical, né? Eu lembro, inclusive já falei isso aí num outro dia também, que o professor Tanaka, lembro aí do professor Tanaka falando assim, antes do professor Nishiyama, né, eu não entendia nada de karatê, né? A fala dele, ele que era o nosso grande mentor aqui aí no Brasil, né? Eu digo aí numa questão, traduzindo isso, né? Assim, a forma como o professor Dai Nishiyama passou a ensinar, passou a trabalhar e a enxergar o karatê foi muito diferente, né? Ele sempre foi o intelectual aí do grupo, desde aí da fundação da Nihon Karate Kyokai, né? Ele era a pessoa que escrevia, pesquisava, né? Assim, sempre teve um aprofundamento muito grande com o karatê. E o que ele fez foi muito interessante, porque assim, ele usou toda a base do karatê do professor Funakoshi, né? E depois a base que foi aí desenvolvida a partir do filho aí do professor Dai Funakoshi, daí do Jiko Funakoshi, né? Que foi quem fez as alterações mais substanciais. Se você for olhar, por exemplo, o professor Funakoshi fazendo kata e olhar para os katas que a gente pratica hoje, tem uma diferença muito grande. Agora, se você for olhar o Jiko fazendo, né, o Jiko é o Yoshitaka, né, a diferença já é pequena. Ele já baixou mais as bases, estendeu, enfim, né, mudanças bastante daí consideráveis. Mas o professor Dai Nishiyama utilizou essa base, né, técnica, né, com as tradições mais antigas da parte ético-filosófica e inseriu um ponto muito importante, que foram pesquisas mais recentes das neurociências, das ciências aí do esporte. Já estou indo para um outro lado aqui, para as ciências aí do esporte. Então, ele estudou detalhadamente e fez parcerias com muitos pesquisadores top aí dos Estados Unidos para estudarem detalhadamente os movimentos básicos do karatê. Com isso, ele conseguiu alavancar uma didática muito diferente no ensino do karatê. Então, você não faz mais gesto, você faz gesto, mas você entende por que você está fazendo. Você passa a ter uma visão sistêmica do funcionamento humano e da técnica, onde você tem, quando você traz questões aí psicológicas, mas ele estava muito daí conectado na intencionalidade, no direcionamento mental, na dinâmica corporal, em como o corpo funcionava como um todo, na respiração, enfim, ele colocava todas um leque muito amplo
de detalhamento da técnica, né? Não só na forma de fazer, mas na forma de ensinar. Então, você veja, as nossas novas gerações hoje, elas já são muito diferentes, elas são muito bem qualificadas, né? A pessoa não faz mais, ela não repete mais gesto técnico, ela consegue entender o que ela está fazendo tecnicamente. Isso muda tudo, né? Então, quando eu tive o contato inicial, eu realmente daí me apaixonei pela forma como isso vinha sendo daí trabalhado, né? Então, foi realmente uma guinada aí que a gente teve, eu diria, na minha visão, uma guinada qualitativa, né? A gente avançou muito qualitativamente em termos de entendimento e de prática daí do karatê, né? E um karatê aplicado, voltado para a vida, né? Voltado para a defesa pessoal e para o desenvolvimento pessoal. Isso sempre me apaixonou muito, né? Então, até para os projetos sociais, as coisas todas que a gente acabou aí desenvolvendo ao longo aí do tempo, essa questão da visão, da aplicabilidade para a vida é fundamental. Tanto é que até hoje, né, o lema básico da ITKF que nós temos hoje é Budô for Life, né? É toda a filosofia aí do Budô voltada para a vida. Muito parecido com aquilo que a gente faz aí no Goshin. É um karatê aplicado, né, para o dia a dia. Então, isso realmente me mobilizou muito, né? E me apaixonei profundamente por essa história e dediquei a minha vida de lá para cá, né? Desse primeiro momento até hoje em trabalhar em prol do karatê tradicional. Ok. Ainda nessa linha um pouco, nós sabemos do respeito que o senhor tem pelo Sensei Taku Arai. O senhor sempre cita ele, o senhor sempre está ao lado dele. Mas, diante dessa informação que a gente já detém, eu pergunto ao senhor, qual o maior ensinamento que ele deixou ou ainda está transmitindo para o senhor? Olha, o professor Arai, eu comecei a treinar com ele, eu era moleque, né? Tinha 12 anos, né? Então foi uma experiência muito legal, realmente aprendi muita coisa e continuo aprendendo. Além da parte técnica, que eu acho que isso é uma coisa básica, né? Então, só para entender um pouquinho, já falei isso para outros colegas também, mas assim, a gente vem, o professor Arai foi aluno aí do professor Sagara, depois do professor Okuda, né? E depois nós ficamos com o professor Tanaka, né? Então, tivemos escolas, influências e visões um pouco daí diversas aí do karatê. Isso foi para a gente foi muito salutar, né? Para poder ter visões né, bem específicas, cada um dentro da sua particularidade, somando, obviamente, cada uma dentro das suas peculiaridades, né, mas todas de excelente nível. Então, assim, eu tive oportunidade de crescer dentro da academia, né? Até contei isso, eu chegava daí mais cedo, quando era daí moleque, comecei a treinar, me apaixonei aí pelo karatê, então todos os horários que eu tinha ali eu passava aí na academia, né? Ficava treinando até fechar, fechava e ia embora. Então, mas eu chegava cedo, saía daí da aula, ia em casa, almoçava, fazia daí lição, ia daí para a academia e ficava lá, né? Então, eu chegava daí mais cedo, durante muito tempo ficava jogando xadrez aí com o professor Arai. O professor Arai gostava de jogar xadrez, então antes das aulas a gente jogava daí xadrez, depois treinava. E é meu professor há mais de 50 anos, né? Então é uma história muito longa e além das questões técnicas, como eu estava aí falando, humildade, retidão, respeito, né? Isso é uma coisa que não tem preço, né? O professor Arai é uma pessoa diferenciada, né? Ele daí me delegou as questões políticas logo cedo, até isso fez com que eu acabasse interrompendo precocemente a minha carreira de atleta, né? Fui atleta aqui no estado aí do Paraná, mas nós acabamos aí nos graduando faixa preta, aqui fomos os primeiros alunos faixas pretas e acabamos assumindo arbitragem, outras coisas, e depois, com o surgimento do karatê aí tradicional, a gente teve que se envolver logo cedo com a parte aí de gestão também. Mas, assim, foi uma escola, e é uma escola aí de vida ainda. Tecnicamente, é um professor extremamente detalhista e estudioso, né? Então, ele
catar detalhezinho, minúcias, tal, lê o tempo todo, ele lê muito e assiste muito filme aí de karatê, então tem assim, tem uma precisão de detalhes e de conceitos muito interessante. É uma pessoa ímpar, respeito muito, né? É um segundo pai para mim, né? Então, eu acho que isso é um ponto aí legal que você trouxe, porque isso é uma relação ímpar que a gente constrói dentro aí do karatê, né? Essa questão do respeito, né? E tem um giri muito profundo pelo Sensei Arai e um respeito sem tamanho também. Ok. Até para esse momento, que eu tenho ouvido dos outros entrevistados, essa linha de karatê que o senhor vem trazendo também. Karatê para a vida, karatê formação humana, karatê construção do ser humano. Todos os convidados até o presente momento vêm na mesma vertente. No primeiro final de semana agora do Gachuco para o Sensei Watanabe, as falas convergem na mesma linha, o que cada um compreende enquanto karatê tradicional, o significado do karatê tradicional na vida de cada um, né? Então, eu acho que em questão de informação, todos nós já compreendemos que o karatê tradicional ele passa da questão apenas dos golpes, mas muito mais do sentido que o karatê pode dar a nossas vidas. Estive ontem, como eu falei, numa live com o sensei Justo Gomes, e a linha de conversa dele foi a mesma que o senhor está citando. Então, as pessoas, eu acho, que já compreendem a proposta do karatê hoje, até por causa das redes sociais, da internet. Não só as competições e os cursos são espaços de diálogo, mas o espaço virtual ampliou essa compreensão do que é o karatê tradicional. Acho que de forma muito, muito latente. E aí eu vou aprofundar um pouquinho essa questão que o senhor trouxe aí, que fazia parte da questão aqui, que é a relação entre a vida de atleta e de dirigente. O senhor falou que teve que cortar ela, de atleta, num certo momento, porque teve que se dedicar à questão de ser dirigente. Mas me fale um pouco dessa experiência. Como é ser dirigente nessa escalada que o senhor fez, que talvez tenha sido de forma natural, né? Estadual, né? Do clube, depois estadual, nacional e agora internacional. Fala um pouco dessa escalada de gestão. Como é que foi esse processo? Olha, foi bem isso que você aí colocou, foi um processo natural, né? Aqui, por questões de antiguidade, hoje eu sou o aluno mais antigo aí do professor Júlio, não o mais velho, mas o mais antigo, tá? Velho também, né? Mas não mas o mais antigo. Então, acabei assumindo algumas responsabilidades aí da escola, naturais, e do próprio Estado, né? Então, a questão de entrar como diretor técnico, daí comecei quando o professor Arai era presidente da Federação Paranaense, né? Quando ele saiu, acabei assumindo depois a Federação Paranaense, né? E assim foi indo, né? Numa escalada, nós tivemos uma gestão bem intensa aqui durante a gestão da Federação Paranaense. Fizemos 2 campeonatos brasileiros, um campeonato internacional em Curitiba. Trouxemos o mestre Nishiyama aqui para Curitiba. Fizemos muitos eventos grandes. Fizemos o primeiro curso aí no Brasil de capacitação de instrutores aí de karatê em parceria com a PUC, né? Tivemos 5 anos de trabalho aí direto, um curso de extensão da universidade. Foi muito intenso aqui. Isso aqui acabou alavancando a minha ida para a direção técnica da Confederação Brasileira durante a gestão do professor Oswaldo Mendonça, né? Quando houve eleição, né, como eu estava muito tempo envolvido, acabei assumindo depois a Confederação Brasileira, né, e justamente o professor Sérgio Bastos, né, que hoje é o presidente, né, seguiu mais ou menos a mesma escalada, foi nosso diretor técnico, aliás, um excelente diretor técnico por 8 anos. Então, foi uma coisa encadeando a outra, né, Raquel? Porque, assim,
E a própria ida para a ITKF foi uma coisa que aconteceu pelo que todas as pessoas trabalharam e criaram essa respeitabilidade que a CBKT tem a nível internacional. O karatê tradicional brasileiro sempre foi muito respeitado. O professor Tanaka foi um grande parceiro do professor Nishiyama, pouca gente sabe dos detalhes disso, mas eles conversavam muito e com uma frequência maior do que as pessoas imaginam também, porque o professor Tanaka não falava nada para ninguém, ele é extremamente reservado, Então não é de ficar, nunca foi de ficar contando história, falava só o que precisava e na hora que precisava e chega. Era extremamente objetivo. Mas ele foi um dos grandes conselheiros do mestre Nishiyama. Tá? Isso é eu sempre que eu posso, eu falo isso, porque as pessoas não sabem desses detalhezinhos. Mas, assim, foi uma coisa que foi se encadeando. Federação daí Paranaense, fui diretor técnico e depois presidente. Confederação Brasileira, fui diretor técnico e presidente. E agora, na ITKF, acabei ocupando o espaço que, assim, não é eu estar lá, é um brasileiro que está fazendo a gestão. E, assim, a minha ida para lá tem a ver com o esforço que todas as pessoas que dirigiram, os nossos atletas, enfim, todos que compuseram ao longo aí do tempo a Confederação Brasileira de Karatê Tradicional, construíram, e eu fui a bola aí da vez por estar daí no momento. E hoje a gente está daí trabalhando fortemente, estamos num momento de crescimento muito legal, Fizemos um recadastramento agora, estamos com mais de 50 países recadastrados, isso quer dizer que estão atualizados, e a nossa meta até o final de 2021 é a gente fechar com 70 países. Então nós temos metas bem ambiciosas de crescimento e de fortalecimento da ITKF. E isso, obviamente, se espalha para o mundo todo. A própria CBKT vai colher frutos disso aí também, porque à medida que a gente vai se fortalecendo cada vez mais, vai crescendo, nós vamos nos aproximando da respeitabilidade, do tamanho e da força que a ITKF já teve. Eu creio que mais um ano nós vamos ultrapassar o melhor momento que a ITKF já teve, mesmo na época do professor Nishiyama, em termos de número de filiados. E eu quero, quando eu passar a gestão da mesma maneira que eu passei pela CBKT, eu quero deixar uma construção feita para que a continuidade possa ser feita e possa ser melhorada. Mas a minha missão na ITKF, quando eu entrei, foi justamente resgatar a ITKF que passava por um momento muito ruim, depois de disputas, brigas, aquelas questões todas, depois da morte do professor Nishiyama. Mas uma coisa que, durante esse tempo todo, a minha grande questão não é gestão administrativa, como eu acabo fazendo muitas vezes. Eu gosto muito mais da área técnica. Tá? Se eu pudesse escolher, eu estava aí de diretor técnico hoje. Eu gosto muito mais aí da parte técnica. Hoje nós temos uma equipe muito boa e muito forte na ITKF, tem trabalhado muito, uma equipe sensacional. Eu aproveito até para parabenizar e agradecer. Temos um grupo muito dedicado, trabalhando firmemente. O nosso trabalho é bem contínuo, reuniões semanais aí de trabalho, e temos assim muitas atividades, muitas frentes que nós estamos aí desenvolvendo que logo vão começar a aparecer com mais intensidade. Mas você pontuou uma coisa muito interessante. Hoje, essa possibilidade do contato virtual nos aproximou muito e vai deixando claro o que cada um está fazendo. Nós optamos por um karatê voltado para a defesa pessoal, para o lado educativo e para a saúde. Eu acho que esses são os 3 pilares básicos do karatê daí tradicional, a meu ver. Saúde física e mental, defesa pessoal, que é o lado aplicado, é um karatê que funciona, um karatê daí de verdade, e o lado educativo, o lado de desenvolvimento humano. Nada contra, por favor, eu acho que isso é um ponto importante, as outras opções que se tem com o karatê da esportiva. Então, é uma opção aí de cada um. Cada um tem plena liberdade e tem a ver com o jeito como cada pessoa daí funciona. Respeito todas as outras federações nacionais e internacionais, e só falo da nossa, que é o que daí nos cabe, porque é o que eu conheço efetivamente.
Perfeito, concordo plenamente. Agora, de gestão, falando ainda de gestão, eu queria que o senhor desse aí uma dica de gestão para os gestores, sejam eles gestores de clubes, gestores estaduais, nacionais, não importa. Além disso, eu queria dizer o seguinte, eu acompanho o seu trabalho, desde 1996, justamente em Curitiba, naquela Copa Internacional, naquele Interclubes. Desde ali eu Copa já... Internacional, Copa É, Internacional Interclubes. e aquela, aquela, aquele campeonato, para mim, ele foi um divisor de água para enxergar karatê de outra forma ali. Já comecei ali a entender um pouco mais de karatê. Pela sua fala, pelas pessoas que estavam lá e tal, foi muito bom estar ali. É, outra questão, que aí depois se me disser algumas dicas sobre gestão, é como é que o senhor lida, nesse momento, por exemplo, com a questão de ser gestor internacional, que eu acho que é um outro ponto importante para quem está gerindo, e lidar com a família. Porque o senhor se desloca muito, viaja, então acho que essa é uma curiosidade. E assim, como é que alguém como o senhor, que viaja bastante, lida com a questão da família, de estar próximo, como é que é isso? Explica essas duas questões para a gente. Então, vamos lá. Primeiro, assim, veja só, eu acho que a primeira questão em gestão é planejamento, né? Você precisa de planejamento. Final do ano passado, nós refizemos o planejamento estratégico da ITKF para os próximos 10 anos. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Assim, você pensar não no tempo que você vai dar estar, mas pensar na instituição. Nós, como pessoas, passamos pela instituição. Né? A CBKT é maior que quem está fazendo a gestão, a ITKF é maior que eu que estou aí na gestão, e nós somos passageiros. Vamos passar, temos que contribuir, saber claramente que nós precisamos colocar algumas peças a mais, né, alguns degraus a mais na construção da instituição, e ela vai ser continuada. Então, isso é um ponto importante. Planejamento, tá? Equipe, tem que ter uma equipe bacana daí para trabalhar, que funcione, né? Porque nós tivemos muitas questões. Aí eu acho que tem um ponto que vale a pena a gente falar, que é assim, não é porque a pessoa é mais antiga, daí no karatê, tem uma história de atleta ou aí de professor, que vai ser um bom gestor. É que nem técnico aí de futebol, pode jogar super bem, né? Foi um grande atleta, mas ser atleta é uma coisa, ser técnico é outra. Então, a pessoa tem que se preparar também aí para isso. Nós tivemos muitos desconfortos aí no início, aí na gestão da CBKT particularmente, assim, porque muitas vezes você tinha pessoas mais antigas, você queria acomodar a todos, mas muitas vezes a pessoa ela vai estar muito bem na parte técnica, mas na parte aí de gestão ela não funciona. Então, assim, as peças têm que estar bem encaixadas para que elas possam render o melhor. É como numa equipe aí de futebol, em qualquer outro lugar. As pessoas têm que estar no lugar certo e têm que dar conta daquilo que elas vão fazer efetivamente. Não é porque eu sou faixa isso, faixa aquilo, estou 500 anos aqui, mais 500 ali. Isso não diz absolutamente nada. Isso diz na área técnica, sem dúvida nenhuma, mas não na área de gestão. Então, quando a gente concilia isso, melhor ainda, mas não é sempre que é possível conciliar. Então, ter cuidado, e você pode ter essas pessoas, por exemplo, no Shirankai, que é um conselho que vai estar trabalhando com conceitos, com filosofia, com direcionamento aí de longo prazo, tal. É diferente de quem vai estar em função executiva. Quem está em função executiva tem que ter esse perfil. Eu acho que essas são as coisas que eu posso daí falar. E esse pensamento de longo prazo. Eu não posso pensar aí numa gestão, tenho 4 anos aí de gestão, não posso pensar daí nos 4 anos. Tem que pensar que aquilo que eu estou construindo tem que servir para a continuidade aí da história. E outro ponto que eu acho importante é o fato da continuidade da gestão, né? É a gente poder ter uma transição o mais harmônica possível para que aquilo que for construído continue e quem vem acrescente. Então, isso é um ponto que também é importante. Quanto à segunda questão que você aí colocou, né, a ITKF realmente demanda um número maior aí de viagens. Eu já tenho algumas viagens aí naturais, né,
por conta da psicologia daí do esporte, né? Então acresceu mais algumas. Esse ano, né, estou ficando em casa aí bastante tempo, já estou com uma reserva aqui de viagens pronta, porque assim, como eu fiquei bastante tempo aqui, agora eu posso viajar bastante, né? Estou fazendo a lição aí de casa aqui, estou um tempo longo em casa, mas realmente demanda aí bastante, né? E aí eu já tenho, os meus filhos já são muito bem crescidos, aliás, meus filhos vão fazer 40 anos aí no final desse ano, né? Então, o que eu tenho hoje mais próximo é a minha neta, né? Que me diverte muito aqui, que tem 9 anos, então precisa... E a minha esposa que, né, obviamente, é minha companheira aqui daí na história, mas assim, a gente consegue daí conciliar isso relativamente bem, né? Então, mas assim como eu falei, daí para você, né, essa pandemia, ela resulta depois numa, digamos assim, num alvará extenso aí de viagem pelo cumprimento de um período mais longo, Logo, né, de, em de casa, parada. brincando, obviamente, né? Claro, claro. Mas é importante. Eu falo isso porque eu também sou casado e vários outros gestores são casados e esse deslocamento nosso precisa ser muito bem ajustado para que a gente fique bem em todos os espaços que a gente precisa estar, né? Agora, como é que o senhor percebe hoje o karatê no mundo? Eu conversei um pouco da minha opinião, eu acho que as pessoas já compreendem mais o que é o karatê tradicional, mas como é que é a sua visão de gestor que chegou na TKF e encontrou de uma forma, né? A gente vem de uma situação um pouco difícil, né? O senhor assumiu, tinha uma percepção do mundo. Como é que o senhor vê hoje o mundo e o karatê tradicional? Olha, o karatê aí tradicional tem um potencial de desenvolvimento enorme, né? Quando a gente começou a fazer os nossos trabalhos aqui de planejamento estratégico, foi muito interessante, porque aí você pega, daí, por exemplo, quantos países nós temos na Europa? Tem um número X lá. Quantos filiados nós temos hoje? Tanto. Então, você tem um potencial de crescimento enorme, né? Hoje nós estamos crescendo bastante na África, na Ásia, né? Vamos fortalecer mais a Europa, a América Central, precisamos avançar um pouco mais, a América daí do Sul temos alguns espaços ainda, mas assim, é muito interessante porque a grande diferença que tem, meu primeiro choque foi a questão cultural, né? Então, só um exemplo aqui, né? Eu fui com o professor Watanabe no começo do ano passado para um curso aí no Egito, para um Master's Course aí no Egito. Então, assim, cada reunião lá demorava pelo menos 2 horas para resolver uma coisinha desse tamanho. Então, assim, culturas aí diferentes, né? Então, o cara tem que falar, depois chega, aí no final a gente ajusta, né? Cada país é diferente, cada cultura é diferente. Então, eu estou aprendendo ainda, porque é uma multiculturalidade muito grande e a gente tem que ter um jogo daí de cintura também muito forte para poder dar conta dessa diversidade toda que a gente enfrenta, né? Então, o meu grande desafio inicial está sendo justamente essa questão de poder entender quando eu estou falando com alguém lá daí dos Balcãs, camarada da Inglaterra, outro da Alemanha, outro da Indonésia, outro lá de Camarões, né? Como é que cada um pensa, né? Porque essa estruturação do pensamento é muito diferente, né? Nós temos um jeito de pensar e de funcionar aqui, como brasileiros, como cultura aqui, né? Agora, em cada país é muito diferente. Então, o pessoal aí do mundo árabe tem um jeito de pensar, óbvio, tem as especificidades, estou falando genericamente, né? Mas assim, a gente lida com essa diversidade cultural, né? Eu vejo hoje o karatê aí tradicional muito bem posicionado, né? E com uma possibilidade de expansão, com potencial de expansão muito grande. Por quê? Porque nós temos em mãos, né, um karatê de grande qualidade, de grande qualidade.
Por isso que nós vamos, um dos pontos que você vai me perguntar depois, mas eu vou antecipar, pelo menos imagino que você vai me perguntar, é da Traditional Karate University. A Universidade do Karatê, né, ela começa as suas atividades oficiais no segundo semestre, mas o nosso primeiro grande foco vai ser formação de professores. Tá? Então, o nosso investimento vai ser justamente, como nós recebemos vários filiados novos, a primeira questão é capacitação dos instrutores. Esse é o grande investimento para a gente qualificar o trabalho do karatê tradicional. Se você tem professores bem formados, você muda a qualidade do ensino e você vai trazer uma diferença muito grande também, né, no trabalho desses profissionais. Com isso, a gente qualifica o karatê tradicional a nível mundial. Então, assim, essa é a base aí do trabalho, né? E a segunda questão que vem a galope, que é o meu grande sonho, é poder implantar um projeto socioeducativo a nível global, né? Então, nós já temos as bases dele sendo daí finalizadas, o projeto já está semi-pronto, então, para o segundo semestre, nós vamos ter algumas novidades já, né? Fora as que estão em curso aí, né? Mas já devemos ter startar o curso de formação internacional de instrutores, vai ser um curso bem bacana, com uma parte online e uma parte prática, né? Uma parte em EAD e outra parte, vai ser semi-presencial, Ok, né? Então ok. vai ter alguns módulos práticos e outros módulos teóricos. Então é isso que eu vejo hoje, assim, em termos de potencialidade e da situação, né? Só para Hum. exemplificar uma coisa aí para você. Eu tive na Sérvia, em Belgrado, em 2008, ano que eu fui eleito, no campeonato europeu. Tive oportunidade, encontrei umas 3 vezes com o professor Ilya Iorga, que é o presidente é o fundador da World Fudokan Federation, WFF, Fudokan, né? A Fudokan é um estilo de karatê tradicional, né? Ele tem uma organização muito forte, né? E quando ele me recebeu no escritório dele, que atrás tinha uma foto do Putin, ele dá aula para o Putin, né? Ele olhou para mim, deu daí uma risada, falou: "Pô, você vai pilotar o Titanic?" Eu falei para ele: "Olha, daqui 2 anos eu volto para a gente conversar." Não voltei agora por causa da pandemia, mas ano que vem, azar dele, porque a gente já vai estar maior do que está nesse ano. Vou daí voltar para ele, vou daí voltar lá aí para visitá-lo, só que o nosso barco que estava nessa direção está subindo e já saiu da água e começou a voar. Então, essa é a ITKF hoje, né? É mérito do trabalho de uma equipe. Não tem absolutamente nada sozinho, não é o presidente, é o grupo de trabalho. Eu observo essa questão de equipe, professor, quando nos eventos no Paraná, campeonatos brasileiros que eu participei, a própria Copa Interclubes e tal, o nível de organização proposto pelo senhor nos eventos sempre foi muito bom, desde a questão da receptividade, da organização interna ali, aquela coisa normal da competição, as premiações. Então, eu sempre percebi que tinha um cuidado muito grande em proporcionar aos convidados, né, os atletas e professores e árbitros que lá se faziam presentes, assim, um cuidado muito grande, né? Isso aí é algo crucial para que o olhar sobre nossos eventos seja um olhar positivo. E aí, eu te faço uma pergunta. Nesse momento de quarentena que nós estamos vivendo, os clubes estão em dificuldade, as federações também em dificuldade, mas ações estão acontecendo. Na sua visão, aqui do Brasil, de forma geral, sem precisar citar uma federação ou outra, se for o caso também quiser citar, seja à vontade, mas de forma geral, o que é que o senhor está achando, o que é que o senhor está percebendo em relação às ações de clubes, de federações, até da CBKT, nesse momento de quarentena? Como é que o senhor avalia os trabalhos que estão ocorrendo? Olha, eu acho que tem duas frentes aí. Nesse momento aí da pandemia, do mesmo jeito que a gente se recolhe, né, ou faz o isolamento aí social, quem pode, obviamente, porque muita gente não pode,
está tendo que se expor e que trabalhar, né? Mas, assim, quem pode está recolhido. Então, é um momento também que, na própria gestão das federações, né, e, sejam as federações regionais e a própria ITKF, mas falando aqui da CBKT, eu acho que esse tipo, a ideação que vocês estão daí fazendo agora, né, de ter esse espaço de diálogo, de conversa extremamente salutar, é o que vai mantendo o elo entre os filiados, né, onde daí se discutem vários assuntos pertinentes, tanto da área técnica como da área aí de gestão. Então, eu acho que isso é muito salutar. Dentro dos clubes, né, eu acho que a questão hoje está mais nos clubes, né, está lá na ponta, né, tem essa capilaridade, então está lá na ponta aí do clube, é como você administra o seu clube nesse momento para sobreviver a esse período, né? Nós aqui, particularmente, agora vindo para a particularidade na nossa escola, nós estamos aí trabalhando com aulas remotas também, né? Do mesmo jeito que eu estou dando aula na universidade de forma remota, pelo mesmo aplicativo aqui que estamos aí trabalhando pelo Zoom, nós estamos dando aula aí na academia pelo Zoom. Não é a mesma coisa? Não é, mas faz um elo importantíssimo, mantém a relação com o aluno, mantém o aluno conectado aí na academia, no professor, e nesse momento é que o camarada precisa mais daí do karatê para manter o equilíbrio emocional, né? Então, é momento da gente treinar. Eu esqueci de falar uma coisa daí para você. Durante todo esse período aí de gestão, eu continuo treinando, eu nunca parei aí de treinar, né? Continuo dando minhas aulas aí na academia, isso eu nunca parei e treino todos os dias. Porque se a gente não treina e você bota, deixa eu usar um termo mais light aqui, você fica sentadinho aí numa cadeira só, né? O karatê começa a ficar uma coisa teórica, tá? Eu treino todos os dias. Então, assim, essa manutenção do treinamento, obviamente, à medida que a faixa etária muda, a gente vai tendo que adaptar o treinamento para a nossa faixa etária, porque ele é voltado hoje para a saúde, né? Para aplicabilidade e para a saúde, né? Não tem nada mais da área competitiva, é um karatê pessoal, né? Eu gosto muito de treinar daí sozinho, né? Eu treino todos os dias, mas assim, é uma coisa pessoal, treino para minha saúde, para a manutenção da minha saúde física e mental. Então, eu acho que essa manutenção é fundamental. Eu acho que esse Gachuco online que está sendo feito agora, né, foi uma iniciativa interessante, né? Ele está sendo um belo test drive aqui, onde a gente pode observar várias questões que são viáveis pela diversidade aí de pessoas, obviamente, né? É algo bastante intenso, mas a gente pode pensar também em trabalhos semelhantes para serem feitos a nível estadual e a nível nacional também. Eu acho que ele vai servir de modelo e de direcionamento para muita coisa. Nós temos né, essa experiência agora que vai servir de balizador, sem dúvida nenhuma, né, para outros eventos futuros, né, que tenham ou que vão ser feitos também de forma remota. Sim, sim. Muito bom, muito bom. Agora, a pergunta é, o senhor entra numa instituição como a ITKF, comandada anteriormente pelo sensei Tedaka Nishiyama, né? E é obviamente que ele deixou um legado. Aí eu te pergunto, como conduzir isso com plenitude, com tranquilidade, de modo a manter e até avançar? Como é que o senhor pensa essa condução? A tranquilidade e a plenitude eram do mestre Nishiyama, a nossa é trabalho. Estou brincando, mas assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, tem duas coisas importantes. É a manutenção das ideias e a manutenção da técnica. Então, assim, o departamento técnico, a nossa comissão técnica, se reúne semanalmente também. Então, nós temos gente do Brasil, da Argentina, do Canadá, da Sérvia e da Macedônia e da Itália. Via Zoom também, todas as sextas-feiras à tarde, nós temos a reunião
aí do Comitê Técnico. Então, ali estão sendo revistas todas as normatizações, os princípios técnicos da ITKF. Esse é um dos pilares, né? Nós não podemos alterar a técnica, né? Esses princípios técnicos. Então, eles podem ser aperfeiçoados, daí melhorados naturalmente, porque à medida que a gente vai tendo a evolução das ciências do esporte e das neurociências, nós vamos incorporando mais elementos, né? Reforçando coisas que a gente já tinha. E o outro lado é manter a filosofia, ou seja, a intenção, né? E manter a missão clara que a ITKF tem no seu desenvolvimento. Então, são esses dois pilares aqui, né? A missão, que precisa ser preservada, né? E a área técnica, que tem que ser preservada e desenvolvida, né? E, obviamente, a missão também é para ser preservada e aprimorada, porque é uma questão contínua, né? O mundo vai mudando, as pessoas vão se transformando, então nós temos que acompanhar também o processo evolutivo natural e usar aquilo que a gente tem de mais moderno, de informações mais científicas, para estar alavancando e desenvolvendo a instituição. Ok. Agora, desculpe, Reca, só mais uma coisa. Nós tivemos um peso um pouquinho grande, né? Porque nós tivemos... O Brasil é um pouco daí parecido. Aí no Brasil, então, só para citar, hoje o nosso secretário-geral da ITKF chama-se Luiz Alberto Kister. Foi o segundo presidente da CBKT, antes do Oswaldo Mendonça, não é daí da sua época, né? Então, assim, hoje ele está junto com a gente na ITKF. Então, teve uma gestão menor antes dele, mas na CBKT foi, basicamente, Luiz Alberto Kister, Oswaldo Mendonça, passei eu, e agora está o professor Sérgio Bastos, 4. Na ITKF foi o professor Daini Chama, enquanto estava vivo, o professor Richard Jorgensen, e agora eu sou o terceiro gestor, ou seja, são poucas pessoas passaram pela gestão da instituição. Então, isso traz também, junto, uma responsabilidade muito grande, né? Por isso que eu brinquei aí contigo, que a tranquilidade era do mestre da Nishiyama, pela capacidade diferenciada que ele tinha, né? Eu, como mero mortal, tenho que trabalhar muito para que isso possa ser preservado. Pois bem, e diante de todo esse arcabouço de técnicas e de ideias, o senhor pode afirmar, ou nós podemos afirmar, karatê é uma ciência? Eu não tenho a menor dúvida, né? Inclusive, a primeira especialização na PUC, né, quando eu fiz a proposta acabou não saindo, porque não tivemos um número aí de pessoas, era justamente a ciência do karatê. Então, porque ele tem um conjunto de conhecimentos desenvolvidos ao longo aí do tempo, e de um longo tempo, né? Então, quando você começa, isso foi o que, de uma certa maneira, o professor Nishiyama fez, foram os estudos científicos em cima daquilo que já tinha sido visto. Então, se comprovou que grande parte do que era feito já era muito bem feito, né? Então, se trabalhou em detalhes, né, para fazer ajustes aí nos detalhes, mas os princípios aí que sobrevivem muito tempo, por exemplo, eu dou aula de yoga também, né? Os asanas, a base aí do yoga continua a mesma, né? Há muito mais tempo aí que o karatê, né? E o karatê vem vindo também, vem se desenvolvendo há um longo tempo. Então, as técnicas e princípios que sobrevivem ao longo aí do tempo, eles têm que ter consistência, senão eles ficavam pelo caminho, né? Então, o que a gente precisa é estudar cientificamente. Então deixa eu só daí voltar um pouquinho para a questão da universidade para fazer o link com isso que você trouxe. Então, assim, a nossa universidade ela vai funcionar como qualquer outra universidade, num tripé básico de ensino, pesquisa e extensão. Ensino vai focar basicamente em formação de professores. Pesquisa, nós já temos uma rede mundial de universidades para pesquisar karatê. Então, a pesquisa é fundamental, porque ela vai dar subsídio para a parte de ensino e para a parte técnica. E os projetos socioeducativos, que são a nossa extensão, é como a gente leva esse
conhecimento para o público em geral. Perfeito. Seguindo ainda essa linha, né, o senhor, obviamente, tem a formação de psicólogo, né, que é o que traz também a essa entrevista aqui. Então, fala um pouco sobre a questão da concentração mental, certo? Como um processo psíquico para manter a atenção em cima de algum objetivo. E esse objetivo especificamente são vamos dizer assim, os elementos do karatê. A diversidade de possibilidades que nós temos de uso do karatê, falando assim de uma forma mais simples, né? A gente vai usar o karatê, por exemplo, para defesa pessoal. Então, como é que você entende aí a questão da concentração mental? Para um treinamento na academia, com uma diversidade de faixas ali, você está treinando, concentração mental. Ou seja, como é que é essa questão da concentração mental para focar no objetivo para o karatê? Estudos, como é que o senhor compreende, como é que desenvolve isso? Fala um pouco sobre essa questão. Muito bem. Então, a gente parte de uma questão básica aí que são os processos atencionais, né? A atenção é uma habilidade que dentro do esporte em geral, não só aí no karatê, ela está na ponta do desempenho, tá? Então, é chave para o desempenho é a manutenção da atenção. Então, a gente trabalha com duas coisas básicas. Técnicas de concentração, que é você poder focar em alguma coisa, e o que é mais importante são as técnicas de reconcentração. É quando você perde o foco, você poder se reconectar. Então, isso em qualquer esporte, eu como trabalho com esporte de alto rendimento a nível competitivo, né, eu atendo, né, atletas de umas 12 modalidades aí diferentes, né, então cada uma tem sua peculiaridade. O karatê tem uma necessidade, né, não só no treinamento, mas como a nível competitivo, de um nível de atenção muito alto. A luta aí de karatê, por exemplo, ela é muito curta, né? Eu estou falando um pouquinho aí de competição, mas ela se assemelha a uma situação real. Você tem muito pouco tempo para resolver uma história e você tem que estar conseguindo entender e fazer uma leitura do ambiente que o cerca, né? Quando eu estou dentro de uma competição aí de karatê, eu estou num lugar protegido, protegido no sentido que eu tenho 4 árbitros em volta, estou dentro de uma estruturação, tenho regras, né? Tenho as pessoas, o espaço, tudo muito bem aí definido. Numa situação real, você não tem nada disso, né? Tem você e a situação, né? Então, é importante a gente treinar sempre, não só, por isso que é importante treinar não só o lado competitivo, que é muito importante, é o momento que você faz a sua testagem emocional, principalmente, né? Manter controle, mas essa questão da atenção é fundamental para todos os momentos aí da nossa vida. Então, veja só, e aí nós temos uma coisa importante que se liga com isso, talvez você vai me perguntar daí no outro momento, mas já vou adiantar. Eu tenho que controlar uma coisa básica que é a ansiedade. Tá? Se a minha ansiedade estiver muito alta, a minha atenção fecha, ela afunila, eu vou ficar com a visão de túnel só. Eu perco, tá, a visão mais ampla aí da situação, né? Se eu estou relaxado aí demais, a minha atenção fica dispersa, meu foco fica solto. Então, veja, aí a gente já percebeu que assim, não dá para estar ansioso demais, mas não dá para estar relaxado aí demais também. No nosso treinamento, é importante eu achar qual é o meu nível ideal de ativação, né, psicofísica, para que eu consiga ter um nível de atenção e consiga trabalhar efetivamente as técnicas, entender o que eu estou fazendo e manter uma continuidade atencional. Com adultos, um pouco mais fácil. Com crianças é mais complexo, porque crianças hoje têm estímulos muito interessantes, né? E nós mesmos aí vivemos hoje com uma quantidade de estímulos absurdos. Para que eu possa focar em alguma coisa, eu tenho que fazer muito esforço, né? Você tem 500 coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Com uma historinha dessa aqui, você está ligado no mundo inteiro em múltiplas coisas ao mesmo tempo, então, mesmo em sala aí de aula, vou dar aula aí na universidade, né? Eu tenho jeito aí de lidar com os alunos, mas se você deixar cada um numa historinha dessa aqui,
né? Assim, você está num mundo multifacetado. Como é que você vai? E aí entra a questão do professor, da parte didático-pedagógica. Como é que eu estimulo o meu aluno adequadamente para que ele possa vivenciar a aula de forma mais conectada e mais atenta? Porque as técnicas aí de karatê, nós temos um problema muito sério em treino, que é assim, a escola antiga, né, e não é responsabilidade aí de ninguém, a falta de informação científica mesmo, porque as ciências aí do esporte evoluíram significativamente aí nos últimos 20, 25 anos, né? Até então nós não tínhamos tantas informações nesse sentido. Então, veja só, nós trabalhamos com muita repetição, né? Repetições, eu dava lá 2.000 socos, 1.000 chutes, tal, aquela coisa assim, muita repetição, isso causava daí lesão, obviamente, porque depois aí, quando você passa da fadiga daí muscular aí para frente, o gesto já fica inadequado e o risco aí de lesão cresce, né? Não tem dúvida daí nenhuma, e não acrescenta nada, né? Mais espírito, aquela coisa. Você pode treinar isso de várias maneiras aí diferentes, mas você não precisa acabar com as articulações todas em função disso. Tem outros métodos que você trabalha resistência daí psicológica, né, resiliência, etc. Mas, enfim, eu falo assim, então, veja, importante que a pessoa, quando vá treinar, e aí eu acho muito importante a questão do karatê tradicional, que é o lado didático-pedagógico, porque se eu vou explicar exatamente como é que funciona e para que funciona isso que eu estou daí treinando, como é que eu aplico a técnica, a aula sempre fica mais interessante. Fazer gestos só, sem você ter a intenção de aplicabilidade, né, ele vai ficando vazio. É que nem a pessoa que vai daí para a escola, começa a estudar um monte aí de matéria que ela não enxerga onde vai aplicar aquilo na vida, né? Então, quando você vai treinar, eu hoje trabalho metade da aula com movimentos sem forças, com movimentos lentos, mas conscientes, ou seja, eu não tenho um desgaste físico tão grande, mas tenho um desgaste mental bem grande, porque eu preciso estar atento naquilo aí que eu estou fazendo para poder tomar posse do movimento, ter consciência corporal. Depois, quando eu vou trabalhar com explosão, né, que eu vou fazer a parte de ativação máxima da aula, esses gestos técnicos já estão incorporados, né? Eu já tenho eles integrados dentro. Eu vou incluir os elementos todos, dinâmica corporal, pressão, respiração, olhar, intencionalidade. Mas isso tudo tem que ser construído e reconstruído continuamente, né? Então, assim, o karatê tradicional ele é muito exigente, ele é muito detalhista. Eu lembro, eu tenho um amigo que mora em Portugal, que dá aula lá, treinou aqui daí com a gente um bom tempo, e lá eles estão daí filiados a várias federações aí diferentes, né? A JK, a WKF, várias federações lá. E os alunos participam de várias competições. Aqueles gostam menos daí de participar é de karatê aí tradicional, porque tem que treinar mais, porque a exigência de arbitragem nossa é muito grande, né? Você vai ter ponto em todas as outras, chega na nossa, vai não dar ponto, faltou isso, faltou aquilo, não teve, daí pressão. Tem que ter, assim, né? Então, você tem assim, uma série de detalhes. Então, isso implica em que a didática do professor também tem que ser atraente e motivadora, tá? Não adianta ficar repetindo as mesmas coisas todo dia. Muito bacana, então, porra, muito legal fazer a mesma aula. Mas, assim, as faixas etárias são diferentes. Como é que eu vou trabalhar com criança? Como é que eu vou trabalhar com adulto? Como é que eu vou trabalhar com pessoas aí com mais idade? Eu tenho que adequar o treinamento e o tipo de estímulo aí que eu vou fazer. E tenho que ter claro para que vai servir aquela aula, né? Inclusive, se você for pensar em aplicabilidade para a própria vida pessoal. Por isso que eu falei a questão defesa pessoal. Então, a gente sempre tem que ter essa noção de aplicabilidade clara. Para que vai servir? Funciona? Beleza. Não funciona? Vamos daí substituir por outra coisa, tá?
serve, estou trabalhando o lado educativo, de desenvolvimento de qualidades pessoais também ao longo da aula? Perfeito. Né? Serve para a minha saúde também? Ou só vou lá daí para me machucar e para me desgastar? Eu lembrei agora, estou aí falando isso com você, eu li uma tese de doutorado um professor de São Paulo, eu não lembro o nome dele agora. Ele entrevistou vários professores brasileiros de primeira geração, e eu lembro de um trechinho curto de uma entrevista com o professor Okuda. O professor Okuda, você viu, né? Deve ter visto que ele mudou a forma de trabalhar aí com karatê. Né? Ele era muito rígido, a gente treinou lá com ele, ficamos com o professor Okuda por uns 15 anos, mais ou menos. Então, ele tinha um treinamento muito duro, muito forte e tal, né? E ele mudou a forma aí de treinamento. Foi daí para o Japão, fez outra especialização, uma técnica, eu não lembro o nome, aí de respiração e outros princípios também. Então, ele trabalha o karatê de uma forma bem daí diferente. Mas eu lembro que nessa entrevista ele daí falava assim, que durante muito tempo ele ensinou e treinou coisas que machucavam as pessoas, né? E que ele estava fazendo uma curva e buscando algo que acrescentasse para a vida e para a saúde. Achei muito interessante essa entrevista. Então, eu gosto de pensar um pouco nisso também. Óbvio, quando eu vou treinar com os atletas, né, que eu tenho alguns trogloditas ali, né, o Vinícius, o Buzi, né, vai lá o Jean, tal. Então, é um grupo forte, né? Então, ali é outro treino. Né? Aí é outra coisa. Vou treinar para competição, aí é um treino de alto rendimento, não é treino de dia a dia. E muitas vezes as pessoas aí misturam isso. É a mesma coisa aí que futebol. Você vai trabalhar, eu trabalhei bastante tempo aí com futebol, devo ter uma recaída e voltar no ano que vem. Mas assim, você vai ver, o cara que está dando treino aí na base, lá no sub-11, sub-13, o cara acha que é o Tite, né, e está exigindo das crianças a mesma coisa que o cara está lá no alto rendimento, isso em quase todos os lugares. Então, antecipação de competição, a competição precoce não acrescenta nada, né? Tem muita gente que gosta disso, mas não acrescenta nada, psicologicamente não é aconselhável, na parte motora não é aconselhável, choque com criança, as crianças têm uma vulnerabilidade ainda que estão em desenvolvimento a nível de órgãos internos, no cérebro principalmente, a gente vê muitas lutas, crianças já recebendo soco aí na cabeça, aí no rosto, isso é criminoso. Né? Então, assim, nós temos que usar o que a gente tem de conhecimento hoje, né, para poder fazer um trabalho de boa qualidade, né, e que realmente promova a saúde, promova a educação e seja aplicável. Né? Então, veja, a atenção é base para tudo isso. Eu acabei me alongando um pouco, mas assim, se eu consigo treinar focado, tá, é muito diferente. Tem um outro princípio importantíssimo, respiração. Se eu perdi o foco, fiz uma respiração, 2, 3 respirações abdominais, rapidamente eu retorno à consciência e para o meu corpo. Né? Então, estar consciente do que eu estou daí fazendo muda e me deixa atento, seja treinando ou seja em outros aspectos existenciais. Tá? Você ter consciência daquilo que você está fazendo muda tudo. E aí tem um outro ponto para treinamento, a qualidade das aulas. Né? Então, assim, se eu trabalho todo dia a mesma coisa, automatiza. Isso faz com que, a nível atencional, eu processo isso muito rápido. Né? Então, as coisas, eu aperto o botãozinho e elas se desencadeiam. Agora, se eu vou trabalhar com alterações, formas mais criativas e diferentes aí do treinamento, você não precisa inventar absolutamente nada. É só uma questão de ajustar sequências aí diferentes, mudar formas aí de trabalhar a mesma técnica. O que acontece? Isso exige um processamento atencional consciente. No processamento atencional consciente, eu tenho uma exigência sistêmica do cérebro, ou seja, eu consigo fazer uma estimulação neural muito mais ampla. E aí está o segredo da história. Quando eu estou falando em saúde, se eu faço em toda a aula estímulos diferentes e faço uma ativação neural mais complexa, isso está fazendo o quê? Isso está desenvolvendo uma reserva neural
que vai servir para prevenir doenças degenerativas do cérebro, né? Parkinson, Alzheimer, etc. Então, nós temos uma ferramenta extremamente sofisticada para a saúde, né? Então, nós temos que explorar melhor isso. Tá? Muita gente se perdeu aí no caminho e ainda acha aí que karatê é chute e soco, é bater mais forte aí na cara aí do outro, né? Nós estamos, acho que, num momento hoje que a gente já ultrapassou essa linha. Muitas pessoas ainda estão presas nisso. Eu não estou falando para você que o treininho é aguinha com açúcar. O treino tem que ser adequado a cada população que a gente vai daí trabalhar. Quando eu vou trabalhar com os meus atletas, a conversa é outra história, porque é uma outra exigência, mas não para o público que vai buscar aula aí na academia, né? Então, eu acho que... E assim, o treinamento da atenção ele tem que fazer parte da aula de karatê, porque o karatê precisa de foco para o dia a dia. E se eu trabalho isso no dia a dia, quando eu preciso numa situação real, eu consigo colocar o foco aonde eu quero, né? Então, eu tenho que ter a capacidade de me perceber, que é o foco interno, de perceber o ambiente, que é o foco externo, de perceber a amplitude do ambiente, né? E de perceber um ponto específico do ambiente. A gente trabalha com atenção dentro da psicologia aí do esporte em dois eixos básicos. Um é esse, interno e externo, e o outro é estreito e amplo. Então, esse manejo eu preciso ter. Isso dá para treinar dentro aí da própria aula, fazendo adaptações do próprio treinamento, né? E lembrar que uma coisa vital é respiração. Pela sua resposta, eu percebo que para alcançar esse foco, essa atenção, e aí você precisa preparar sua mente para isso, é preciso que o instrutor, que o professor esteja preparado para desenvolver essa aula em prol disso, né? Aí isso traz a questão da repetição, da mudança de treinamento, o quanto isso necessita um trabalho neural. Eu achei extremamente pertinente nesse processo. E isso vai servir tanto para o pessoal que é competidor, quanto que não é competidor, né? Então, eu achei isso bem legal. Aí eu vou dar um pulo aqui nas perguntas, porque o senhor citou uma questão que eu achei pertinente. O desenvolvimento, todas essas valências aí, dessas capacidades desenvolvidas pelo ser humano durante a vida de treinamento, faz com que ele chegue à sua vida, à sua idade mais avançada, evitando sequelas. O senhor falou do mal de Alzheimer, por exemplo. Mas me diga, ao invés de falar das sequelas, quais são as benesses, né? O que é que tem de bom em treinar karatê que vai resultar o que é que tem de positivo lá no final, na fase da terceira idade, né? Quando você treina a parte física, a parte espiritual, a parte mental, chega à terceira idade como? Veja só, eu acho que tem uma diferença muito grande de nós que fomos, né, das primeiras gerações aí de brasileiros que treinaram, né, e que tiveram treinamentos não tão adequados em alguns aspectos, não em todos, obviamente eu estou daí falando mais da parte de repetição, né, e de uma série de exercícios que eram feitos na época, que eram moda daí na época, e até porque não se tinha muitas outras referências sobre treinamento desportivo, né, e o que a gente trabalha hoje, né? Então, hoje a gente preserva muito mais, por exemplo, articulações, né? Articulações, se você vai fazer um treinamento, por exemplo, atletas, para poder fazer um treinamento de alta exigência, tem que ter fortalecimento muscular, senão vai estourar a parte articular, é uma questão básica. E antigamente a gente não fazia isso sistematicamente, né? Por exemplo, o vôlei. No vôlei, a gente trabalha, a gente não, porque não sou eu que treino, mas assim, os atletas são submetidos aí no voleibol a fortalecimento articular todo dia, mesmo em dia daí de jogo, o camarada vai lá fazer os exercícios de proteção articular, porque é o overuso. E no karatê, se a pessoa for para a área competitiva, né, como a gente tem os nossos atletas aí de seleção, eles têm que treinar muito. Mas se treinar muito sem fortalecimento, vai se machucar. Não tem jeito, deixa daí sequela.
Esporte de alto rendimento não é saúde, você sabe muito bem disso. É uma hiperexigência o tempo todo. Então, quando eu trabalho daí com atleta, trabalho com estresse, com lesão o tempo todo, faz parte daí da história. O cara trabalha no limite, né? Então, é diferente. Isso que eu quero deixar bem claro, são coisas muito, muito diferentes. Agora, fortalecimento é fundamental hoje para ser feito, né? Então, são coisas que a gente tem que estar sempre antenado para usar os melhores elementos possíveis para que o treinamento possa ser de qualidade. Então, como você pontuou muito bem, a exigência dos professores hoje é muito maior, porque as pessoas hoje têm mais informação também, não aceitam qualquer coisa. Hoje as pessoas têm acesso a aulas aí do mundo todo, então a pessoa já vai ter um controle aí de qualidade. E aí volto para a questão da necessidade do investimento na formação dos nossos instrutores, tá? Então, isso nós precisamos ter como prioridade para que a gente possa oferecer um serviço de melhor qualidade dentro das nossas instituições. Certo. O senhor falou bastante aí, mas eu queria frisar um aspecto para deixar que fosse uma dica, uma orientação num processo, encadeando um processo de desenvolvimento mental do atleta, de concentração, de percepção de si, do outro, pensando em comitê, por exemplo, ou nas outras modalidades. Mas como é que o senhor atrelaria as fases, por exemplo, de treinamento para o desenvolvimento mental do atleta que vai competir? Uhum. Quais são Muito bem. essas fases? Muito bem, então vamos lá só. Deixa eu só complementar, porque eu estou que nem o Maluf aqui. Você me pergunta uma coisa, eu respondo outra. Acabei fazendo uma curva. No médio e no longo prazo, os efeitos do treinamento aí do karatê, tirando, né, as inadequações que a gente daí conversou, né, eu acho que coisas importantes. O karatê traz um eixo existencial importante. Eixo, né? Ou seja, você se sustenta em você mesmo, internamente. Isso eu acho que, para mim, aí para a minha vida foi o ponto principal. Se eu não treinasse daí karatê, tenho certeza que a minha vida seria totalmente daí diferente. Me ajudou em tudo aquilo que eu fiz em outras áreas, tanto profissional como pessoalmente. Então, ele mexe realmente com a gente, muda a nossa história, por isso ele é uma ferramenta extremamente importante. Disciplina, persistência, são coisas fundamentais que são aí desenvolvidas no treinamento, né? O próprio foco é uma coisa que, se você conseguir treinar relativamente atento, você vai aperfeiçoando no treino. O treino em si, se for consciente, ele é um treinamento atencional também, né? E você vai se conhecendo mais, porque à medida que a gente vai treinando, a gente vai se conhecendo também. A gente vai conhecendo os nossos próprios limites, a gente vai interagindo com o outro quando você luta, quando você faz um treinamento aí combinado. Você começa a perceber as diferenças, as suas limitações, né? Você começa a lidar com o seu emocional, controlar suas emoções, né? Porque quando você está treinando, a pessoa que está treinando daí com você não é seu inimigo, muito pelo contrário, ele está mostrando para você as suas fragilidades e as suas dificuldades, né? Então, é um aprendizado constante. Então, só para complementar a questão anterior, né? Entre alguns aspectos, esses eu considero importantes. Bom, treinamento de atletas, né? Eu gosto muito do lado educativo, né? do lado filosófico, mas gosto muito do lado de treinamento de alto nível também, né? Então, tive muitos atletas e tenho muitos atletas ainda top daí de linha, né? Começando lá com a Jordana de Souza, em 1994, sendo a primeira campeã mundial individual que o Brasil teve. Depois, o Buzi foi o primeiro campeão individual masculino que o Brasil teve também, né? E aí ele, junto com o Vinícius, foram tricampeões aí mundiais. Então, temos vários atletas top. Então, todos eles passaram por um processo longo de trabalho, né? Primeiro porque a grande maioria deles, por isso eu coloquei técnico e professor, porque eu não fui só técnico deles, né? Tive o prazer de poder conhecê-los logo cedo,
A grande maioria deles começou a treinar pequena, né? Eram crianças, foram se desenvolvendo aí para puxar um pouquinho o que você trouxe, fases de ludicidade, né? O karatê para criança ele tem que ter um grau de ludicidade junto, eu não posso botar a criança para treinar como se fosse daí adulto, a aula tem que ser atrativa e criança, com poucas exceções, não tem foco para ficar fazendo a mesma coisa que o adulto faz. Você tem que ter um trabalho lúdico junto, que faz parte até do desenvolvimento. Aliás, um dos pontos-chave no desenvolvimento infantil é a ludicidade. O professor Ico, lá daí do Ceará, tem um trabalho muito bem desenvolvido nessa área, né? Com trabalho para crianças de 2 a 5 anos, um trabalho muito bacana, com psicomotricidade, com ludicidade, trabalho de primeiríssima qualidade, nível internacional. Eu tive o grande prazer de participar da banca aí de doutorado dele, então acabei lendo em detalhes, né, tudo que ele construiu. É um trabalho de excelência. Então nós temos isso aqui, está aí no Brasil, e muito pouca gente sabe disso, né? Então, assim, é diferente. Cada faixa etária eu tenho que privilegiar o que está sendo as janelas de desenvolvimento motor, as janelas de desenvolvimento técnico e as janelas de desenvolvimento psicológico ou emocional. Então, tudo isso tem que ser estimulado adequadamente, né? E o karatê pode fazer isso também, complementar muito bem esses aspectos. Só que o professor tem que fazer esse planejamento, né? Bom, quando vai para a fase competitiva, uma das coisas importantes, por exemplo, treinamento mental. A gente usa muito treinamento mental. Treinamento de kata. Vou pegar kata aí primeiro, né? Então, assim, eu posso treinar o kata com visualização, né, ou mentalização. Eu visualizo os movimentos sem fazer os movimentos. Isso faz o quê? Se eu estou visualizando claramente, lá, vamos pegar Rei Shodan. Então, fecho os olhos e estou fazendo o kata mentalmente, não estou me mexendo. Quando eu faço essa visualização, eu estou fazendo um estímulo na área pré-motora e na base neuromuscular de todos os grupos musculares e todas as partes do corpo envolvidas nessa movimentação. Então, eu não estou treinando fisicamente, mas eu estou fazendo um estímulo muito menor, mas ele funciona super bem. Então, equipe, por exemplo, nós costumamos fazer o ajuste de trabalho aí da equipe, isso é muito legal. Então, colocava os 3 camaradas, ou as 3 daí meninas sentadas, e as 3 iam fazer o mesmo kata, começando no mesmo momento, só que mentalmente. Terminava cada um, daí levantava o braço. Quando a gente conseguia sincronizar o kata mentalmente, fisicamente ele estava top de linha, tá? Porque é um exercício importante que você sintoniza o interno com o externo, e sintoniza o cérebro com a ação, né? E as nossas competições de kata é uma competição muito interessante, muito legal, né, que ela trabalha elementos muito diferenciados, inclusive de antecipação para a luta. Eu percebo o movimento do outro e eu vou junto, né? Isso é um grande diferencial para a luta. Você pode ver daí, por exemplo, atleta que só luta, ele vai até um certo ponto. O atleta que luta e faz kata, ele sempre avança muito mais, porque ele se qualifica muito mais tecnicamente e desenvolve habilidades suplementares que ele vai usar na luta. Para a luta, nós fazemos vários treinamentos usando o treinamento mental para a luta. Por exemplo, se eu sei lá que eu vou lutar com o adversário X, Y e Z, que são os mais, pelo menos teoricamente, os mais difíceis de uma determinada competição, eu estudo esses atletas, a característica deles, os golpes que ele usa com mais frequência, e aí mentalmente eu começo a lutar com o camarada, vou colocando estratégias, tal, começo a fazer a luta mentalmente, e faço isso várias vezes. Por exemplo, deixa eu só fazer um paralelo que fica mais fácil. Os Jogos Olímpicos de 2016. Nós treinamos com a seleção de vôlei daí masculina todas as variáveis possíveis que podiam acontecer com cada um dos adversários que o Brasil ia jogar. Então, tudo foi treinado mentalmente antes, exaustivamente. Quando chegava daí no jogo, acontecia uma coisa, Y ou Z,
O grupo já tinha daí vivenciado, assim, eu já tinha um caminho neural traçado, então a resposta era imediata. Então, assim, essas variáveis todas elas já tinham sido trabalhadas. Então, não tinha estresse, não tinha daí ansiedade, porque já tinha sido treinado. Então, naturalmente, o grupo respondia. E na luta é a mesma coisa. Se você já trabalhou as variáveis possíveis, eu sei que fulano lá é Kakato Geri, é Mawashi Geri, o outro é Kizamizuki. Então, assim, se eu vou daí trabalhando isso mentalmente, eu vou construindo as estratégias. Obviamente, quando você trabalha de forma assertiva, né? Então, quando você vai daí lutar, essas variáveis todas já estão incorporadas, porque assim o estímulo da neural que eu faço é um risco que já está lá. Então, se a situação vem, eu encaixo exatamente ali, a resposta já foi daí trabalhada. E para treinamento, a gente usa muito assim. Eu gosto daí de trabalhar uma técnica que integra o treino físico com o treino aí mental. Vamos lá, nós dois frente a frente aqui. Então, eu vou avançar primeiro, tá? Então estou me movimentando aí com você. Quando eu acho uma situação, né, que fica adequada no nosso posicionamento, eu vou te dar um sinal, né? Pode ser um grito, ha! Você congela do jeito que você está. Aí eu vou trabalhar o golpe da onde eu estou, eu não posso sair aí do lugar, da onde eu estou, eu vou disparar o golpe, vou encaixar, daí, digamos que você parou lá, estava daí aberto, vai entrar um golpe lá. Tá, faço o golpe em câmera lenta, bem daí devagarinho, faço o encaixe, encosto em você, faço pressão para poder sentir o toque. Tá? Vou fazer um segundo movimento, volto para onde eu estava, você continua congelado ali. Eu vou fazer, fecho os olhos e vou fazer o treinamento mental. Vou imaginar esse movimento que eu fiz, chegando lá com a eficiência que eu quero, e depois o terceiro movimento eu vou fazer com explosão. Tá? Então eu faço um movimento em câmera lenta, um treinamento mental sem movimento físico e depois um movimento explosivo. Então isso começa daí a trabalhar no cérebro em instâncias diferentes. Tá? Então, tudo isso vai somando e vai melhorando as habilidades que a pessoa tem, tanto para executar o kata como para a luta. Né? Então, o treinamento mental, visualização, imaginamento, né? Ele é muito eficaz, porque assim é uma das técnicas mais utilizadas na psicologia do esporte, e super funciona. E hoje não é nenhuma elucubração daí mental, porque hoje você coloca o cara dentro de uma máquina de ressonância magnética e faz ele pensar numa determinada coisa, você vê, digamos, tem um experimentozinho que foi feito bem simples, que eu acho que deixa bem clara essa questão. Há uns 10 anos, 15 anos mais ou menos, o Dalai Lama foi para uma universidade aí nos Estados Unidos, no laboratório do professor Richard Davidson, que é um dos maiores pesquisadores em imaginamento cerebral. Entrou dentro, o Richard Davidson pediu que um dos alunos dele, aí de doutorado, entrasse dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional e pediu que ele mexesse um dedo. O Dalai Lama sentou junto com o Richard Davidson na frente aí de um display e eles puderam ver exatamente a área do córtex motor, né, que foi ativada quando ele mexeu daí o dedo. Aí o Dalai Lama olhou para ele e falou: ó, isso não me interessa. Peça para ele não se mexer e só pensar no mesmo gesto. Acionou exatamente a mesma área que tinha sido acionada quando ele fez o movimento. Então, ali você pode, assim, esse é um experimento bem simples, né? Mas você pode observar claramente aonde é feita a estimulação. Tá? Uma outra técnica que a gente usa também é o acionamento de um grupo específico aí de neurônios, chamado neurônios espelho. Tá? Os neurônios espelho têm uma proximidade muito grande com os neurônios motores. Os neurônios espelho daí funcionam assim. Se eu observo alguém fazendo um gesto e me identifico com ele, eu também aciono no meu cérebro regiões similares àquelas do movimento físico que a pessoa está fazendo. A gente usa muito isso quando o atleta está lesionado.
E aqui tem outro ponto importante: assistir a aula, assistir pessoas de qualidade fazendo os movimentos, você está treinando também. Treinar não é só suar alucinadamente, tá? Então, você observando alguém de qualidade fazendo um gesto técnico, você também faz uma estimulação motora nas mesmas regiões que estão sendo exigidas dessa pessoa que está fazendo fisicamente. Então, é mais um elemento que a gente pode compor. Por exemplo, o camarada aí está machucado, fala, então vem, senta e assiste a aula. Ele está treinando do mesmo jeito, aí, desde que ele esteja atento. Aí voltamos para a questão da atenção. Sim. Mestre, muito bom. Isso aí, isso é uma aula, né? Isso é uma aula. Eu estou aqui calado ouvindo. Eu espero que os ouvintes possam também compreender a sequência do pensamento, porque aqui a gente tem uma série de treinamentos que o senhor colocou e que a longo prazo você tem um planejamento excelente para ser construído com essas estratégias apresentadas. Na minha concepção, muito bom, muito interessante, e a linha está aí. Cabe agora aos professores estudarem e compreenderem e tentarem colocar isso em prática, né? Partindo aqui para uma outra linha da nossa conversa, e depois faço mais uma pergunta, e a gente vai fechando essa primeira fase. Qual é, né, assim, professor Sérgio Bastos, né, que é o atual presidente da CBKT, é uma pessoa muito próxima do senhor, mas nos conte como é que essa parceria começou, uma parceria de sucesso, que culminou na permanência dele à frente da CBKT. Mas como é que essa parceria começou? Bom, o professor Sérgio Bastos é um grande amigo aí de longa data, né? Daí nos conhecemos há muito tempo e tivemos uma grande afinidade, tanto com o professor Sérgio Bastos quanto com o professor Eckner, né? Nós somos mais ou menos contemporâneos, né? Em termos aí de quilometragem. Então, tivemos presentes aí muito próximos desde a criação do karatê tradicional aí no Brasil. Logo aí no início a gente já teve uma afinidade e quando fomos nos aproximando, aí onde nós tivemos um encontro assim que foi bastante marcante foi numa das idas para o curso em San Diego, né, que eram os grandes cursos aí da ITKF, né, um dos seminários lá. Não lembro se foi em 94, 95 ou 96, mas uma dessas datas aí nós estivemos juntos, os três, e acabamos treinando bastante junto, ficamos mais um tempo daí passeando, e estreitamos muito a nossa relação de amizade, né? Tanto no campo, digamos, de amizade, como no campo técnico também, de discutir muita coisa aí do karatê, afinizar ideias, né? E depois fomos nos encontrando sempre. As nossas visões aí de karatê tinham muitas coisas próximas, né? Então foi uma coisa aí natural, né? Quando eu assumi a CBKT, né? Eu tinha passado um tempo longo como diretor técnico, até isso é um pouco aí divertido, né? Convidei o Sérgio para assumir a direção técnica, né? E nos primeiros campeonatos eu quase não deixava ele trabalhar, porque como eu ainda não tinha assumido a função de presidente, eu queria estar lá fazendo a condução. Então até daí brincava aí com o Sérgio, falei, porra, meu, me toque daqui, porque senão eu vou ficar até atrapalhando, né? Mas assim, nós sempre tivemos uma afinidade muito grande, principalmente, eu acho que esse talvez seja o ponto-chave, de entender e a nossa percepção de karatê tradicional. Então, eu fiquei extremamente feliz quando o Sérgio assumiu, não pela questão aí de gestão, mas pela questão de poder manter a filosofia do karatê aí tradicional, né? Então, tanto o professor Eckner, eu com o professor Watanabe, nós temos uma afinidade muito grande, a gente trabalha junto há muito tempo. Então, assim, temos muitas coisas em comum, principalmente a visão de karatê. Agora, tirando o lado, né, aí do karatê, Sérgio é um grande amigo, né? É um dos amigos assim mais próximos que eu tenho dentro aí do karatê tradicional.
tá? Então, para mim é é uma grande satisfação poder vê-lo, né, dando aí continuidade para o trabalho da CBKT, né, fazendo as coisas andarem, tocando o barco aqui, né, e mantendo principalmente essa visão do karatê tradicional que nós temos ela muito semelhante. Ok. Para a gente fechar essa primeira parte, nos conte aí uma história, alguma coisa pitoresca aí, enquanto o senhor era gestor da CBKT. Tem alguma história que possa contar para a gente aqui? Histórias temos muitas, né? Alguma Ao engraçada que a gente longo possa tempo. fechar essa parte aí? Deixa eu ver se eu lembro algo aqui, né? Eu acho que temos muitas coisas interessantes aí, né? Entre elas, algumas viagens para... tem uma coisa bacana. Nós fomos, assim, mais recente, fomos para um campeonato mundial unificado na Eslovênia. Aí, professor Tatsuki Watanabe, técnico da seleção brasileira. Tivemos muito pouco tempo para treinar, então assim o grupo foi reunido, o tempo foi muito curto, até porque era um evento daí diferente, era um evento da UWK, né, mas que daí substituía o nosso campeonato mundial. Então fomos para lá. E aí assim, chegamos para embarcar em São Paulo, cancelaram o voo, né? O voo ficou para outro dia. Mas aí, assim, como não tinha treinado, né, o Watanabe organizou um espaço no aeroporto, mexeu com as cadeiras, né, então botou o pessoal para treinar. Então, começaram a treinar ali, né? Cada parada aí de voo, o treino daí continuava. Né? Foi muito divertido, porque a gente treinou os vários aeroportos que a gente passou, nós fomos por Milão. Né? Fomos por Milão, aliás, não, nós fomos a Veneza. Daí de Veneza nós fomos, aterrissamos em Veneza, aí de Veneza nós colocamos um ônibus para ir para a Eslovênia. Então, assim, o percurso de aeroporto foi sensacional, porque assim, ele conseguiu com uma maestria absurda ir montando as equipes nesses intervalos aí de voo. Tinha uma paradinha, o pessoal fazia um lanche, daí no banheiro, treino. Então, treinamos no mundo todo aí nessas passagens, foi muito divertido. E o pior é que, assim, pior que eu estou falando aí brincando, é que, assim, o trabalho, né? E chegamos lá, a gente treinou aí no hotel, tinha equipe que não estava, por exemplo, Embo, tinha Embo que não estava pronto, ele montou o Embo aí na viagem, né? E os caras foram super bem aí no evento. Todas as equipe de kata, falaram, daí não quero isso, vou trocar. E trocou as pessoas todas, né? E nesse tempo curto, e mais uns 2 dias antes aí do evento que a gente ficou aí no hotel, ele conseguiu ajustar a equipe de uma tal maneira que o grupo foi super bem aí no evento. Essa foi uma das vezes que a gente se divertiu muito, porque quando os caras começaram a ganhar, né, eu falei, porra, meu, a capacidade do nosso mestre Watanabe aqui de olhar, de improvisação, daí de ajuste. Então, aqui tem um pequeno exemplo do karatê aplicado. Eu não preciso ter o espaço, as coisas, eu vou fazendo os ajustes dentro da possibilidade que a vida vai me dando. Essa é uma característica interessante, né? Porque assim traz a gente para um dado de realidade muito concreto. Né? Então, foi uma experiência muito interessante e muito gratificante também. Ok. Com essa pergunta, a gente fecha essa primeira parte e vamos para a última parte, que é a parte que eu chamo o jogo do Kyo. Eu vou fazer algumas perguntas e o entrevistado responde com apenas uma palavra sempre que possível. Né? Haja vista que algumas perguntas aqui não tem como ser uma palavra só, mas a ideia é deixar o convidado ali. Vamos ver o que vai acontecer com o Na senhor parede. aqui. A primeira é fácil. O que significa praticar o karatê tradicional para você? Vida. Qual o seu lema preferido entre os 5? Rei. Uh, Respeito. qual o sensei que você mais admira no karatê tradicional? Arai.
Ciência. Equilíbrio. CBKT. Força. ITKF. Expansão. Competições. Emoção. Desenvolvimento de atletas de alto rendimento. Trabalho. Budô. Caminho. Sensei Itedaka Nishiyama. Inspiração. Sua profissão. Comprometimento. Sua família. Estabilidade. Agora, Sensei Gilberto Gettner, por Sensei Gilberto Gettner. Defina-se. Eu acho que nesses últimos anos é muito trabalho, né? Tenho trabalhado aí bastante em prol daí do karatê, daí tradicional, não só, né? Mas eu acho que grande parte aí da minha vida, quando você daí me pediu para mandar aquele materialzinho, né? Fazer um recorte, eu fui fazer a soma, né? Nesse tempo aí de gestão, fiquei 16 anos como, aliás, 17 anos como diretor técnico, Federação Paranaense e Confederação daí Brasileira, e agora estou 16 anos e meio como presidente, Federação Paranaense, CBKT e TKF. Né? Então, são mais de 31 anos aí dedicados à questão da gestão técnica e administrativa. Ok. Isso especificamente aqui aí no karatê. Então essa questão da gestão é muito forte, mas o que está aí por trás disso é o amor pelo karatê tradicional, né? O que mantém a gente aqui, que faz com que a gente dedique um tempo grande aí da nossa vida, né? Você trouxe a questão de família, muitas vezes abrindo mão de muitas coisas para poder fazer com que as novas gerações possam usufruir desse conhecimento e desse legado desenvolvido pelo mestre Nishiyama. A última. Qual a mensagem que o senhor deixa para os praticantes karatê tradicional e, no seu caso, do mundo? Acho que a primeira coisa é treinar, né? Karatê, isso aprendi muito com o professor Tanaka lá. Treina primeiro. Então, assim, manter o treinamento é uma coisa importante. Ter essa visão de um karatê aplicado para a vida é fundamental. E a gente poder utilizar o que a gente tem de tradição, de filosofia, né? Ter essa base ético-filosófica sólida, porque isso é que vai dar suporte para a gente poder olhar para frente e tentar fazer as coisas da melhor maneira e o mais equilibradamente daí possível, né? E trabalhar visando saúde física e mental e desenvolvimento humano. Com isso, eu acho que a gente pode pensar um karatê com uma amplitude muito maior e nós podemos utilizar e otimizar a ferramenta que nós temos, né? A ferramenta karatê dentro de toda a sua estrutura, né? Como algo benéfico para podermos desenvolver melhor os seres humanos e ter um planeta mais equilibrado, mais harmônico, né? E mais pacífico. Muito bem, a gente vai chegando no fim da nossa entrevista. Para nós da CBKT foi uma honra, um imenso prazer receber não só o brasileiro Gilberto Gettner, praticante de karatê, membro da nossa instituição também, mas aquele que nos representa muito bem internacionalmente. Haja vista todos os comentários, todas as inovações que o senhor vem trazendo e que vem sendo benéficas para o karatê de forma global. Tá certo? Então, agradeço em nome do nosso presidente, seu amigo, Sensei Sérgio Bastos, que por acaso também é o meu professor, por essa entrevista, tá bom? E peço ao senhor que faça as últimas considerações, se despeça do nosso público e assim eu vou encerrar a nossa entrevista. Primeiro gostaria de agradecê-los, né? Agradecer o professor Sérgio Bastos, agradecer a você, né? Mandar um grande abraço para todos os nossos amigos do karatê tradicional brasileiro e mundial, né? E seguimos em frente trabalhando, né? Porque nós temos muita coisa a fazer e temos muita coisa a desenvolver, né? Eu acho que a nossa missão, né? É uma missão, isso
aí que nós temos é de levar o karatê, como eu disse anteriormente, levar o melhor karatê possível para as futuras gerações, né? Manter esse legado vivo, né? Como nós falamos sempre dentro da ITKF, a tradição continua, pautada no nosso grande lema hoje, que é Budô for Life. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. Nós da CBKT agradecemos e damos por fim agora a essa entrevista e possivelmente essa tenha sido a última entrevista do nosso projeto, tá certo? Foi uma caminhada muito interessante, acredito que importante para todos, mas vamos pensar numa segunda fase, num novo formato e que todos se beneficiem, como eu e Martina, que estivemos à frente, nos beneficiamos com o diálogo e com a aprendizagem aqui ocorrida, tá bom? Muito obrigado. Os. There are times when I've wondered and times when I've cried, when my prayers